Então, estamos começando a nossa segunda live dessa série sobre o Sermão do Monte. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos começar nossa live com o Sermão do Monte. Vamos só copiar copiar aqui. Vamos lá, vamos começar o nosso Sermão do Monte. Se você está aí assistindo, muito bem-vindo. Se você entrou agora, já pega esse balãozinho que tem aí e já envia para o maior número de pessoas que você conhece. Vamos convidar as pessoas para participarem. Vai ser incrível, vai ser um tempo bem especial. Então, se você está aí, nós vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte. E hoje, a ênfase, nós vamos falar sobre os pobres de espírito. Esse é um tempo muito especial. Então, se você já está assistindo, vamos esperar, vamos desde a Argentina, que Deus os abençoe, Deus lo bendiga, de Brasil a Argentina. Temos hoje uma participação de uma pessoa muito especial, de um grande amigo meu, Jorge Veras. Estará conosco, será um tempo bem especial e poderemos estar falando sobre um pouco do Sermão do Monte. Então, se você está chegando, vai ser um tempo especial. Oi, Tiagão, grande Tiago, meu amigo, grande homem de Deus, missionário aí tocando e trazendo impacto aí no sertão do Brasil. Deus abençoe, querido, que bom que você está aí. Então, os outros que vão chegando, essa noite eu vou chamar então meu amigo Jorge, para nós já começarmos o nosso tempo especial aqui. Jorge vai ser um dos que vai compartilhar um pouco sobre esse tema dessa noite. Ok? Vamos lá, vamos lá. E aí, Jorge, tudo bem? Robson, boa noite. E aí, Tá me ouvindo bem, como você Jorge? está? Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Perfeito, Ah, que bom. eu estou te ouvindo bem. Lucas, grande amigo Lucas, que bom você estar aí. Então essa é a nossa segunda live dessa série. Saudade de ti também, meu amigo. Essa é a nossa segunda live dessa série sobre o Sermão do Monte. Terça-feira nós fizemos uma visão panorâmica. Ó, até minha sogra agora entrou aqui na nossa live. Tudo bem, Tid? Bem-vinda. Você é uma pessoa muito amada, bem-vinda. E terça-feira convidei um amigo meu, Bruno Guzmão, para poder compartilhar um pouco conosco sobre, dar uma visão panorâmica do Sermão do Monte. Então, e hoje vamos nos aprofundar. A minha intenção com essa série é cada dia nós nos aprofundarmos em uma das bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre os bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, essa vai ser a nosso desafio nessa noite, podemos falar um pouco disso e podemos ver o que o Senhor tem preparado para a gente e como o Senhor pode nos tocar. Tiagão, se a internet cair aí, não der para ver tudo hoje, vai ficar gravado, essa live vai ficar gravado nesse perfil e depois você pode assistir também, pode compartilhar com outras pessoas. Mas eu queria pedir um favor para você. Tem esse aviãozinho aí embaixo agora, na tua tela, que você pudesse clicar e enviar essa live para no mínimo 5 pessoas. Eu garanto para você, terça-feira foi tremendamente abençoadora a live. Eu creio que hoje também vai ser um tempo muito especial. E eu queria que você tivesse com o coração aberto também para a gente poder compartilhar e aprender coisas juntos nessa noite. Esse é meu grande amigo Jorge, então, Jorge Veras. Nós somos amigos há quantos anos já, Jorge? Nos conhecemos há quanto tempo já? E já vai fazer 10 anos que a gente se conhece, né? Que história já, É, né? Já fizemos que algumas loucuras história! já, né? Já. Eu acho assim, uma das coisas que eu mais gosto da nossa amizade é que a gente tem planos, a gente pode ter as nossas coisas, mas assim,
Deus às vezes conecta com pessoas que realmente têm uma visão similar a que ou parecia que você tem para Uhum. fazer que essas coisas viajem muito mais longe, né? Potencializar, né? Como se E eu acho assim que potencializasse. você é uma pessoa que não, não sei se você lembra quando a gente foi aquela vez que fomos para o Exodus Cry lá em Curitiba? Aham, lembro. Lembra? Aham, Na aham. beira da Copa do Mundo. Cara, a gente pegou, 2014. por aí foi, né? Aham, A gente 2014. foi lá e, cara, foi muito legal. Viajamos alguns países juntos, então Uhum. a nossa amizade é bem de longe. Uau! E eu tenho aprendido muito com você. Sempre é uma honra poder falar com você. Sempre uma honra aprender com você. Só queria dar um oi para o pessoal da Venezuela, os amigos da Venezuela. Vocês são incríveis. Que Deus lo bendiga. Bendiga a todos vocês, povo de Venezuela. Saludo de Brasil a Venezuela. E agora tem um argentino aqui, ó. Esse meu amigo é argentino, ele já mora no Brasil. Há quantos anos você já está no Brasil, Jorge? Eu estou no Brasil já vai fazer 20 anos, né? 20 anos. Cara, Uau! 20 anos. Meu Deus, já faz muito tempo, né? Por isso que já fala bem Faz o muito tempo que português, estou. né? Mais ou menos, né? É difícil. Escrever português é mais difícil ainda, né? Sério? É muito mais difícil. Ai, cara. Sim, sim. É que o português e o espanhol são idiomas que têm muito verbo, e então tem muitas formas de falar uma coisa. Não, não é que com uma palavrinha você pode dizer várias coisas. Certo. E Uhum. isso aí é o legal do nosso idioma. A gente não pode falar, não tem como dizer uma coisa, né? Aham. Oh, Rona, eu quero mandar um saludo a Endios Arte, que são uns amigos meus da Argentina, Ah, que André e legal. Natália, Andrés e Natália. Ah, Algum dia você vai conhecer esse pessoal, são muito 10. glória a Deus. Que Deus nos Então aí, abençoe. Então, Jorge, vamos começar o nosso tema. Hoje, nosso papo não é tão longo, nosso tempo não é tão longo, mas temos muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar sobre o Sermão do Monte. Eu pude terça-feira compartilhar e convidei um amigo para estar conosco também, para estar aqui participando dessa live. E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Geralmente nós falamos assim, nós temos estilo, esse é o estilo de vida, o estilo de vida. E ele falou, Ronaldo, já parou para pensar que muita gente tem estilo de vida? Um hippie tem um estilo de vida, um budista tem um estilo de vida, um Hare Krishna tem um estilo de vida. Só que o Sermão do Monte, ele falou de uma forma que ficou muito incrível assim no meu coração. Ele falou, o Sermão do Monte, ele estabelece em nós, cristãos, o estilo de vida de um reino e do seu rei. Então, é muito incrível nós imaginarmos que o próprio Jesus, ele gastou tempo do seu ministério aqui na Terra, que não foram muitos anos, mas a sua encarnação aqui na Terra. E ele gastou um tempo desse seu ministério de 3 anos para ensinar as pessoas sobre a constituição do reino de Deus. Então, isso demonstra muito o amor, demonstra muita compaixão e demonstra muita seriedade que nós precisamos levar em consideração a esse sermão, a esse ensino de Jesus. Quando ele nos convida a sentarmos no monte, quando ele nos convida a subirmos, deixarmos as coisas para ouvirmos a sua voz, ouvirmos a sua direção. Então é uma coisa que mexe comigo. Mexe, esse Sermão do Monte é uma das coisas que eu acredito e tenho buscado em Deus entender, e não só entender, como ser parte de toda a minha vida. Como cristão, eu preciso entender e precisa ser parte da minha história. O que você pensa, Jorge, as tuas considerações iniciais, para depois nós entrarmos nessa bem-aventurança? O que você pensa sobre o Sermão do Monte? então, eu penso assim, quando você vai estudar alguma coisa, o que vai estudar sempre será gradual, né? Então, Uhum. na live anterior, vocês fizeram como uma introdução. E o Certo. importante do todo, assim, eu acho, como é o Sermão do Monte, é entender o que é bem-aventurados. Então, nós vemos que na palavra do Senhor, bem-aventurados, vem de uma raiz hebraica que é Ash-Rei, que a sua raiz é Asher, e quer dizer planta do pé.
E isso dá a entender que é avançar, é progresso, é relacionamento, é encontro. Todas essas coisas significam bem-aventurado. Na raiz da palavra, bem-aventurados. Nós podemos pegar vários textos que tem, vários textos na Bíblia, onde aparece essa palavra. E nós vemos que Jesus faz um uso especial dessa palavra. Em Gênesis 30, em Gênesis 49, Deuteronômios 33, e tem uma lista de textos onde você vai encontrar essa palavra. Mas no término bíblico em si, P tem o símbolo de grande alcance. E Jesus usa essa palavra porque as bem-aventuranças, elas são de grande alcance. Vai além do que nós imaginamos. Porque por ser a constituição de um reino que é eterno, é de longo alcance. Não é um reino pequenino. Não é um período de 4 anos, 5 anos, não, e agora vai mudar de governo. É um governo eterno. É um governo eterno. Então, pensa que como que Jesus usava as palavras exatas para determinar certas coisas. Jesus não... Por isso, a gente tem que estar ligado no que Jesus está nos ensinando, tem que estar ligado no que Jesus quer nos dizer em cada momento. Você vê, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, eu hoje, mais que nunca, acredito que deveria ser o início de todo cristão. Não vou falar crente. De todo cristão. Porque constitui um reino. E nós muitas vezes começamos por vários lugares e até queremos inventar formas de dizer em diferentes, sei lá, denominações, placas, não sei como você queira dizer, formas das pessoas conhecerem a Jesus, mas quando nós temos um fundamento que Jesus nos deixa na palavra, que começa com o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. E é chave para nós. Eu acho que então seria, que eu queria... Jorge, seria só para ficar um pouco mais claro, somando com o que você tem dito, seria assim, o que é explicado, o que é ensinado no Sermão do Monte, não é para ser uma opção, não é para ser uma atitude opcional do cristão, uma atitude que eu posso às vezes fazer isso, às vezes não. Mas é algo que é um fundamento, que é básico, que é necessário, que é crucial ou imprescindível. Ou seja, nós podemos dizer também, Jorge, podemos caminhar por esse caminho e dizer que se um cristão não cumpre isso, ele pode não ser considerado cristão, porque ele não está envolvido no reino. Tem uma coisa que é muito interessante a gente pensar assim, que Efésios 2, de 8 a 9, diz que nós somos salvos pela graça. Então, não tem nada que eu e você podemos fazer. Não, isso é óbvio, isso é claro. Nós não somos salvos pelo nosso merecimento. A salvação é um favor imerecido e ponto. Nós não temos como comprar pelas nossas atitudes, não temos como inverter a história pelas nossas atitudes, pelos nossos posicionamentos, não tem como fazer isso. Mas eu acho que o Sermão do Monte ele é uma indicação real e necessária para que o cristão demonstre como ele tem sido, como é o seu cristianismo. Por exemplo, eu represento, a gente fala que nós somos representantes do reino dos céus, nós somos embaixadores dos céus, embaixadores de Cristo. Os embaixadores de Cristo, eles têm essa vida que é representada por isso, por ser pobre de espírito, pelos que choram, pelos mansos, misericordiosos, pacificadores. É isso. Agora você vê uma coisa muito interessante, porque nós encontramos na palavra de Deus uma palavra bem chave, porque quando Jesus fala esta palavra, esse vocábulo, bem-aventurados, e que significa planta do pé, ele está dizendo que esse pé tem que causar com alguma coisa. E se você percebe, Efésios capítulo 6, versículo 15, fala do quê? De que nossos pés têm que estar calçados com o evangelho da paz. Cara, Jesus é um gênio.
Uhum. É perfeito em todo o seu caminho. Jesus é perfeito. Jesus Uhum. é perfeito. Nas suas palavras não tem contradição. Cada palavra de Jesus vai trazendo uma somatória de coisas boas para o Uhum. ser humano, para o homem. Isso aí é uma coisa que eu gosto. Na palavra que é em grego, é Macarios, mas quer dizer felizes simplesmente. E uma Uhum. coisa que eu estava vendo, que esse texto, esse Macarios, que quer dizer bem-aventurado, felizes, que muitas traduções bíblicas dizem felizes, né? Uhum. Uhum. Ela está muito curta essa palavra, sabe por quê? Porque esse feliz se refere ao emocional, a Uhum. estar feliz emocionalmente, mas Jesus vai além das emoções. Uhum. Porque às Por vezes a isso gente que confunde, né? a palavra hebraica é muito mais forte que a Uhum. grega. A palavra Uau. ela é muito mais forte, porque ele está falando não como eles são, não que eles são felizes, Uhum. como uma emoção, ai que felicidade, senão que Deus está considerando outra coisa que é além. Não está falando, ah, sim, que felicidade, como uma emoção. Uhum. Deus está falando de quê? Deus está falando de pessoas que têm um fundamento firme, que onde pisa, pisa firme. As Uau. bem-aventuranças são assim. Ô Jorge, para a gente entrar no primeiro bem-aventurança do pobres de espírito, só para a gente, eu gosto também de pensar isso. Quando Jesus, no capítulo anterior, eles falam, é dito, o reino de Deus é chegado. João Batista começa a anunciar dizendo, o reino de Deus é chegado a vós. E ele fala uma coisa que chama o pessoal, chama as pessoas ao arrependimento. O arrependimento, ou seja, a metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de vida, o arrependimento que posiciona a pessoa numa nova vida, dizendo assim, aquilo que é o meu ser por completo, que vai mudar a minha mente, vai mudar todas as atitudes. Isso transcende a religião, transcende a liturgia, isso vai além, é algo maior. Por isso que eu acho muito fundamental falar e ser ensinado e todos os dias tentar cavar um pouco mais sobre o Sermão do Monte, porque é algo que tem que produzir não só um pensamento bom, um entendimento bonito, não, é uma mudança, é uma troca, mudar o chip, Sim. mudar a história. Então, no comer, antes, e é dito assim, o reino de Deus é chegado. De repente, João Batista fala de arrepender. Então, o reino de Deus está chegando. O primeiro passo é arrependimento, da gente entender, se colocar nesse lugar de se arrepender, para que haja essa mudança. Uhum. Entender que a partir de agora eu começo a pertencer a um reino. Olha, isso é uma coisa incrível para a gente entrar no Sermão do Monte para falar. Porque quando eu começo a pensar que o Sermão do Monte é para aqueles que vão fazer parte do reino, e eu já começo pelo arrependimento, pela mudança na minha mente, pela mudança do meu ser, entendendo que eu sou salvo pela graça, não é pelas minhas obras, eu sou salvo para as boas obras, eu sou salvo para glorificar o nome de Deus, mas não é o que eu faço que me salva, é sim aquilo que produz em mim a salvação, a graça de Deus em mim produz isso. Então imagine nós começarmos a entendermos isso. Eu escrevi uma frase que eu gosto muito. Hoje eu vou para o céu por causa de outra pessoa. Hoje eu não vou para o céu por minha causa. Eu vou para o céu porque outra pessoa pagou minha dívida. Outra pessoa que foi o próprio Deus que se encarnou na figura de Cristo, de Jesus, que pagou minha dívida. Então hoje eu vou para o céu porque Ele fez, porque Ele pagou a minha dívida, ele foi lá e rasgou minha dívida e me deu esse livre acesso. Então esse é um caminho importante para a gente entrar, porque eu acho que isso tem um pouco a ver com esse primeira bem-aventurança. Isso para mim tem muito a ver de dizendo o reconhecimento, o entendimento novo, essa metanoia, essa transformação, que aí eu começo a perceber quem eu sou, e daí entro na bem-aventurança. E aí, Jorge, vamos falar então da bem-aventurança Então, primeira. vamos lá. Vamos falar. Então, queria falar três coisas que vai fazer muito sentido ao que você está falando. Ok. Primeira coisa que eu gostaria de falar.
As bem-aventuranças, elas descrevem uma pessoa e seu modelo ideal como cidadão do reino de Deus. Isso Uau. aí é uma frase que eu escrevi que eu acho que vai nos ajudar. A bem-aventurança descreve uma pessoa e seu modelo ideal como cidadão do Do reino. reino. Não, Ok. não se trata de 8 tipos de discípulos separados, onde algum é pobre de espírito, outro é Ah, manso, boa, outro é boa essa. misericordioso. Boa. Entendeu? Uhum. Pelo contrário, são 8 tipos de qualidades de um só grupo que vive em prol de um reino, que esse reino não é terreno, é um reino espiritual. É um Uau. grupo de pessoas que tem estas qualidades. Uhum. O Sermão do Monte detalha a essência de como deve ser todo cristão. Uhum. Todo seguidor de Jesus está visto nas 8 qualidades que tem no sermão. Mateus, capítulo 5, como falamos, capítulo 6, capítulo 7, deveriam ser o início de todo ensino para Uhum. todo cristão. Segunda coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar. Nós, nas bem-aventuranças, vemos que Jesus vai elogiar uma qualidade. Por exemplo, a que estamos falando, pobreza de espírito. E não é a finalidade, senão um estado, não é a finalidade dele, ele não quer ressaltar se você tem finanças, se não tem, não está falando de dinheiro. A palavra às vezes é confundida, né? É confundida, assim. Uhum. Ele está falando de um estado espiritual de Certo. pobreza. Uhum. Ele está falando de um estado espiritual de pobreza. Agora, entrando já no tema. Uhum. Quem é pobre, então? Pobre é aquele piedoso que estava necessitado. Uhum. Pobre é aquele que estava oprimido pelo diabo. Quem é pobre? Pobre é aquele que foi aflito pelas situações Uau. do tempo, do tempo que foi prisioneiro do diabo, do inimigo. Uau. Então, essas pessoas colocaram a sua fé e a sua esperança em Deus. Esse é um pobre de espírito. Podemos dizer que o Uau! pobre de espírito é aquele que ele consegue perceber quem ele é diante de quem Deus é. Sim. Podemos afirmar isso. Ele começa a ver de que ele é pobre. Por quê? Porque ele tem uma necessidade. Porque O que ele você falou. reconhece aonde ele tem a Ele necessidade. reconhece, ele reconhece, ele reconhece. Quando você conhece a Jesus, você começa a entender, uau, você reconhece, cara, Como eu dependo realmente, dele, como eu preciso como que dele. eu dependo? Como que a minha vida depende toda dele? Eu Se a tava, gente consegue, se a gente consegue ter esse entendimento, eu acho que muitas coisas mudariam só com a primeira bem-aventurança. eu tava lendo ontem, Jorge, foi hoje de manhã, ontem, sobre meu horário de leitura da Bíblia, eu estava lendo Atos, e eles estavam naquele dilema se eles tinham que circuncidar o gentio ou não circuncidar o gentio. Os discípulos chegaram, perdão, chegaram e chamaram um ao outro, vamos circuncidar ou não vamos circuncidar? E daí um deles falou assim, vamos impor a eles um peso que nós não conseguimos fazer. Então, às vezes, ele dá uma sensação assim, tipo, eu vou impor a eles um peso que eu não consegui fazer porque eu não consegui cumprir daquele jeito. Eu não consegui, mas de repente veio a graça de Deus. E nesse momento eu olho dizendo, Deus, eu não consigo sem o Senhor. Eu não ia conseguir cumprir a lei, eu não ia conseguir ser fiel, eu não ia conseguir fazer as coisas até o fim se o Senhor não intervisse, se o Senhor não mexesse, se o Senhor não fizesse, se o Senhor não se manifestasse, eu não ia conseguir. Eu acho que esse é algo precioso do pobre de espírito, dos humildes de espírito, aqueles que olham para si e veem em si mesmo que não há essa capacidade, veem em si mesmo que não há essa possibilidade de fazer. Se o próprio Deus não intervir, se o próprio Deus não agir dentro de nós,
a gente não consegue fazer. A gente não consegue porque a gente hoje o mundo parece que é tão encaminhando a gente para esse lugar. Parece que é contramão do sistema. O sistema diz que você tem que ser rico, que você tem que prosperar. E como você falou, não é sobre dinheiro essa palavra, não é sobre finanças, mas é de um reconhecimento de quem você é, o quanto necessitado você é da pessoa de Deus. Que interessante a gente pensar dessa forma e saber que quanto necessitado eu estou e quanto dependente eu estou, quanto... E assim, o que eu penso também às vezes, Jorge, é que quanto grande ele é e quão pequeno eu sou. E eu olhando para essa diferença... Mas tem uma coisa do que você está falando, tem uma coisa aí que eu acho que é uma realidade também, Rona. Tem muitas pessoas que têm uma falsa humildade. Aham. Que tem uma falsa humildade. Ainda conhecendo a Jesus, tem uma falsa humildade. E outra coisa que você também acabou de falar, que eu acho que é válido ressaltar, que Jesus sabia que até nesta geração teria pessoas que querem carregar as outras com regras que nem eles podem carregar. Que nem eles podem. Uhum. Que nem eles podem carregar. Que Jesus fez que tudo isso ele fez cair por terra, né? Uhum. E você vê que ele pega e resume todas as coisas no primeiro mandamento. Então, eu acho assim, se realmente a pessoa deseja estar debaixo desse reino, ele vai começar pelo início. Uhum. Lembramos que Jesus não é Deus, o reino de Deus não é um reino democrático. Não é um reino onde Deus anda perguntando para as pessoas se vamos aprovar essa lei ou não. Uhum. Deus tem estabelecido as coisas. Uhum. Nós humanos inventamos as coisas, inventamos um monte de coisas, até de regras, Uhum. E que meio não tem nada a ver com o que o reino verdadeiramente de Deus está nos dizendo. E às vezes tentamos Por isso a condicionar importância Deus nisso. Sim, por isso a importância de pegar a Bíblia, de ler, e você vê que muitas pessoas, que sabem, nos estão assistindo aqui através da live e depois no outro horário, muitas pessoas não lêem a Bíblia. Uhum. E isso é lamentável. Salmos 40, 17 fortalece isso que você falou. Diz, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Salmos 40, 17 diz, eu sou pobre e necessitado, mas eu sei daquele que cuida de mim, aquele a quem cuida de mim. Isso é legal a gente entender, né? Reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, a nossa incapacidade, com a nossa própria força. Esse é um momento importante de começarmos o Sermão do Monte, darmos esse primeiro passo, já reconhecendo que nós dependemos dele. Ontem eu falei uma coisa, eu falei uma coisa por terça-feira, eu e o Bruno nós falando, e a gente falando que coisas importantes, decisões importantes nossa, a gente entender que nós precisamos ter obediência 100% no que o senhor está falando. Obediência é importante 100%. E também ter um coração numa fraqueza voluntária, reconhecendo que ele é capaz de fazer todas as coisas. Então, se eu chego diante de Deus e dizendo assim, Senhor, me muda meu coração, muda quem eu sou, se ainda eu não sou essa pessoa que é pobre de espírito, e eu posso me achegar a ele, mas quero ser obediente ao que ele está me ensinando, o que ele está falando, para que ele possa me ajudar a tornar isso. Então, esse é um caminho importante para o homem. Eu acho que é um caminho importante que Deus está nos fortalecendo e nos ajudando nisso. E que Deus, claro, eu vejo assim, Deus tem tanta misericórdia do seu povo hoje e sempre, que é incrível, porque às vezes a gente não está ligado no que está na palavra. A gente não está ligado o grande, o maravilhoso que Deus já tem nos deixado para nós na Bíblia escrito, né?
Aham. Então, uma coisa importante que temos que ter quando estamos lendo a Uhum. bem-aventurança é que cada bem-aventurança ela tem uma bênção, a Uhum. promessa de uma bênção. Sim. Ou seja, nós vamos encontrar lá 8 tipos de qualidades, Aham. 8 tipos de qualidades maravilhosas, desse grupo que trabalha em prol do reino de Deus, mas também vamos encontrar 8 promessas de uma grande bênção. Uau. As 8 qualidades juntas Uhum. são responsabilidades. Uhum. Eu ser pobre de espírito é uma Certo. responsabilidade de eu ser. Ou seja, Uhum. é minha responsabilidade Aham. reconhecer, é a minha Uhum. responsabilidade compreender. Uhum. Entende? E é assim, as 8 bênçãos são privilégios, as 8 bênçãos que estão lá são Aham. privilégios de ser cidadão do reino de Deus. Cara, isso aí é o mais louco. Incrível. Porque, Uhum. e outra coisa, cada uma dessas bênçãos são eternas. Aham. Não é como nós falamos que tá, por esses 3 anos você vai ser abençoado. Não, não Aham. diz assim. Sim. Senão que são bênçãos eternas. E uma coisa que eu acho muito legal é que minha felicidade e bênção está em reconhecer Aham. que eu sou necessitado, que eu sou um oprimido, que eu sou um aflito, mas eu Uhum. reconheço a minha felicidade e bênção está em reconhecer. A minha felicidade e bênção está em compreender que colocando minha fé em Deus, terei resposta e eu vou ter cura na minha vida. Uau! Colocando podemos pôr a palavra dependência nele. Colocando a minha Podemos dependência por dependência, como aqueles que são os necessitados que dependem dele, da ação dele, da agir dele. claro. Uau! Outra coisa, a minha felicidade e bênção Uhum. está em ter certeza da minha salvação. Então, o reino de Deus me pertence. Você Uhum. vê que no final do que está escrito lá, diz, porque deles é o reino dos céus do povo. Isso. Uhum. Então, o reino de Deus me pertence. Uhum. O reino dele me pertence. Cara, é muito Uau! louco isso. Que o reino do céu me pertence, isso aí me traz certeza da minha salvação. Que se você vê hoje, tem muita gente que não tem certeza da sua salvação, Uhum. porque ainda não tem sentado a ler a bem-aventurança, não tem sentado a compreender Uhum. essa verdade, que é E uma às verdade vezes absoluta. e às vezes a mentira, às vezes o pecado, às vezes as coisas tentam tirar a pessoa. Ô, Jorge, eu só queria falar uma coisa que você falou, eu achei muito incrível. Você falou, às vezes a palavra bem-aventurado é traduzida também felizes aqueles que são humildes ou pobres de espírito. E às vezes o feliz não é uma expressão da emoção. Não é uma emoção sua, eu estou feliz. É uma convicção, uma Não. felicidade que vem de convicção. É isso que você está falando, de ter a convicção que eu tô fazendo parte desse reino. E olha só, o pobre do espírito também não é aqueles que estão lá com uma expressão humilde e uma expressão de baixa autoestima. Não é isso. Não é uma Não, porque expressão. aí seria uma emoção, né? Isso não é uma emoção. Tanto felizes os que são pobres de espírito, como os pobres de espírito, não são expressão de emoções. Ah, daí hoje eu estou pobre de espírito, eu estou contrito. A contrição de coração não é uma emoção, é uma atitude interna, é uma resposta do meu Isso. coração diante de quem Deus é. Eu ando contrito com o coração. Não é que eu tô com, eu tô, porque às vezes a gente confunde as emoções. Eu tô com a minha emoção porque eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema de saúde, eu tô Uhum. com uma dificuldade financeira, daí eu tô
eu fecho a cara, eu tô lá agora, então ou eu tenho uma baixa autoestima, então eu sou humilde, aquela pessoa é pobre de espírito. Às vezes a pessoa é muito mais orgulhosa, às vezes a pessoa é muito mais soberba e ela está se disfarçando naquilo. Então não é sobre a emoção, tanto o bem-aventurado ou feliz, quanto o pobre de espírito. Não é. Eu imagino mais, até o Bruno usou esse exemplo, como um jardim, umas flores, é um posicionamento meu. É um posicionamento meu diante da palavra, do ensino de Deus. Eu me posiciono como um pobre de espírito. Eu me posiciono como aquele que reconhece quem Deus é e diante da sua glória, diante do... E eu também sei quem sou, diante da minha fraqueza, da minha incapacidade, da minha vulnerabilidade, da minha inconstância. A gente vê isso no livro de Cantares, né? A minha inconstância, sobe, desce, o quer e não quer. Essa hoje quero, amanhã não quero, e essa inconstância. Mas diante disso eu olho para Deus e falo: Deus, eu preciso, eu dependo, eu me sujeito totalmente ao Senhor. Então, eu acho que essa é uma das coisas. Eu só gostei quando você disse, gostei muito quando você disse que não é uma emoção ser feliz, porque o dia que tem dias tristes, e daí eu não sou bem-aventurado. Tem dias que eu tô, agora feliz, e daí eu não sou pobre de espírito. Então não é questão de emoção, é um posicionamento diante do reino de Deus, porque isso me traz convicção, porque isso não permite que eu não permita que a dúvida venha me roubar a minha certeza da salvação, a minha fé, a minha convicção, sabendo que o Senhor, ele na pré-existência, ele já nos escolheu, já nos chamou para esse lugar. Antes de todas as coisas, ele já nos escolheu esse lugar e nos deu o privilégio de ouvirmos isso hoje, entendermos dessa forma. Sim, a mesma palavra reconhecer já nos dá um reposicionamento. Nos está dizendo, sim, reconhecer é um posicionamento. Então, faz muito sentido o que você está falando. Reconhecer é o princípio de tudo. Por isso que eu acho que começa com o pobre de espírito. Começa. Porque começa com reconhecer. É como quando você vai aceitar Jesus. Você, a primeira coisa que vai fazer é reconhecer que você é pecador. E que você falha, que precisa dele. E é na nossa oração que a gente aprende, a gente fala e tal, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que eu não consigo ser salvo sozinho, não consigo, e reconheço que o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Isso é incrível a gente entender isso, né? Uma coisa que também nós podemos ver aqui, que tem um link fantástico com João, capítulo 1, versículo 12, porque só faz parte desse reino aquele que crê. Só faz parte desse reino daquele que se posiciona, aquele que reconhece seu pecado e começa a acreditar. Aquele cara que acredita, aquele cara que aceita Jesus no seu coração, esse pode ser chamado filho de Deus e vai fazer parte do quê? Deste reino. Por isso que esta primeira bem-aventurança é tão chave para começar a desenvolver a próxima. Uau! Entende, né? Porque começa pelo reconhecimento. Eu reconheço que eu sou dependente de Deus, eu reconheço que sou pecador, e eu também vou reconhecer de que eu preciso crer, aceitar Jesus no meu coração para que venha a recompensa, a mesma recompensa que fala a bem-aventurança, porque deles é o reino. Cara, é muito louco. Jesus é muito, muito perfeito, Jesus, em suas palavras. Ele envolve, você vê que é uma frase tão curtinha, mas envolve tanto contexto. Jesus é muito, muito além. É muito além, Jesus. Transcende, né? Transcende. Ele transcende. Eu mesmo tenho que reconhecer que tudo que eu sou, que tudo que eu faço, cara, você tem experiência em sala de oração, eu tenho experiência em sala de oração, cara, eu comecei a perceber de que às vezes não se trata do que eu faço, se eu estou ou não estou. Sim. Se trata de eu ser. Isso. Eu devo ser
uma habitação. Isso. E para eu ser, primeiro eu reconheço. Uhum. Primeiro eu reconheço que sou falho. Eu vou Certo. reconhecer, eu vou me reposicionar, como você falou. Eu tenho que me reposicionar, reconhecer e começar a andar. Jorge, uma coisa... Pode Cara, é falar. muito... Esta bem-aventurança primeira é muito boa, é muito maravilhosa. E ela dá pé para a próxima. Sabe Se o que você eu... começa a compreender isso aqui, a próxima, você vai... Deus vai abrir o espírito de sabedoria e revelação, ele vai abrir um leque tão grande que você não tem noção. Sabe o que eu penso quando eu vejo essa parte bem-aventurados, pobres de espírito? Para mim é assim, ó, tipo, Deus não está esperando nada meu, sabe? É tipo assim, Sim. quanto mais vazio de mim mesmo chegar diante dele, mais eu posso receber dele. Sabe essa sensação? Ele não está esperando que eu chegue lá os milionários de todas as posses para darem, mas é aqueles que estão mais... Sabe a pessoa que um necessitado, que você entra, vê na rua, uma pessoa que está com uma necessidade, você vai lá e olha, ela não tem nada para te dar. E parece que a mim entendi, parece que o Senhor está esperando que a gente chegue perto dele e não tem nada para dar, ele dizendo, uau, é assim que eu quero. Porque assim ele pode dar dele para a gente. Não é dar coisas, mas é se dar a nós. Se dar a conhecê-lo, se dar a perceber. Então, acho que como eu perguntei para o Bruno, eu fiz essa pergunta para o Bruno, que se ele achava que era proposital, tá? A primeira, a segunda, a terceira. Ele falou, cara, eu não posso dizer que sim, né? Que tenho certeza, porque Deus que sabe. Posso fazer essa pergunta para Deus, até ele brincou. Mas é um começo, cara, para nós entendermos que se eu não reconhecer quem eu sou e quem Deus é, e se chegar, como você falou, que pode abrir o entendimento para as outras, porque eu vou estar vazio de mim mesmo, dos meus conceitos, do meu entendimento, da minha sabedoria, daquilo tudo. De repente eu chego diante dele como pobre de espírito, como necessitado. Uau, eu posso receber dele para ser transformado a história. Jorge, algumas considerações finais. Nosso tempo está muito curto, cara. Passa muito rápido, Jorge. Algumas considerações ainda sobre o Sermão do Monte. Se você quiser falar mais um pouco sobre Pobres de Espírito, alguma outra coisa sobre o Sermão do Monte. Carinha, eu vou fechar com uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando o sermão. E incrível. Mateus capítulo 7, versículo 24, lá no finalzinho do Sermão do Monte. Sermão do Monte e todo o desenvolvimento dele, né? Aí diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Cara, Jesus pega e faz uma chave, fecha esse ensino, e ele diz, quem não pratica é semelhante a um homem que não é prudente. Então, a prudência de cada um de nós cristãos está em pôr em prática o maior ensino que ele deixou. No final diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele falava com uma autoridade que era sobrenatural, e ele estava dizendo, cara, isso aqui que eu acabei de ensinar para vocês é a chave da tua vida, é a chave da tua vida cristã. Ele está dizendo, você tem que ser prudente e edifique sobre a rocha. Eu sou a rocha, cara. Não é Pedro a rocha. Eu sou a rocha está falando. Então, o próprio Cristo. É o próprio Cristo nos dizendo
você é parte do meu reino. E você deve ser prudente. Deve ser prudente. Por isso, tudo que eu tenho ensinado aqui nesses... E você vê que são duas folhinhas. Duas folhinhas são da Bíblia. Duas folhinhas. Uhum. E tanta coisa poderosa, né? E, mas você viu quanto que temos falado? E ainda que a gente não foi mais. Uhum. Mas olha, Tocamos... Jorge, eu penso, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio que o Senhor tem me dado como casa, como família, de poder aprender um pouco mais sobre o Sermão do Monte, sobre o ensino do próprio Senhor Jesus. E cada vez mais, para mim, é extremamente desafiador, é extremamente, eu olho para isso, eu falo, uau, eu preciso voltar a isso, eu preciso entender isso, eu preciso buscar, eu preciso me posicionar diante do que o Senhor está falando. Se a gente só entender hoje que não é uma emoção, não é um momento emocional, mas é um posicionamento teu, com seriedade, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Imagine João Batista falando isso, dias depois Jesus anunciando o reino. Esses são os que fazem parte do reino de Deus. Eu queria que nesse tempo que nós pensássemos um pouco, né? Nós pensássemos, eu sou muito grato ao Senhor, muito obrigado pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Eu aprendo muito com você, Jorge, eu aprendo muito com a sua casa, com a sua família. E é muito importante ver isso, ver homens que estão buscando se posicionar nessa forma, buscando se posicionar nesse lugar, dizendo assim, Jesus, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero ser esse que está dito ali, olha, porque deles é o reino dos céus. Jorge, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Só uma frase. Uhum. Que eu tenho espanhol, mas eu vou traduzir. É uma frasezinha, assim, uma linha. Diz, irmãos amados, a felicidade está na planta de nossos pés. Uhum. Uau! Fazendo alusão à palavra ácero, que é bem-aventurado. Uau! Jorge, muito obrigado pelo seu Obrigado. tempo, obrigado por você estar aí. Pessoal, muito obrigado vocês que ficaram com a gente até o fim, você que está assistindo agora em outro horário a live, que toda terça e quinta nós vamos estar fazendo por um período, nós vamos estar falando um pouco sobre o Sermão do Monte. Então, na próxima terça-feira nós vamos falar sobre aqueles que choram, depois os mansos, misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Queria agradecer a vocês e mandar um abraço para todos que estavam aí, todos que puderam participar, meu amigo Gessé, o Lucas, o Robson, todos que estiveram conosco. Muito obrigado, Dorothy, você é uma bênção, muito obrigado, que Deus abençoe. E a nossa oração, a minha oração é, nós temos que entrar nesse lugar da palavra, entrar nesse lugar mais profundo da palavra e saber que o Senhor, Ele é aquele que nos ama nesse lugar. Imagine, nós falamos, o que nós fizermos não vai comprar a salvação já foi dada em Cristo Jesus, mas o Senhor diz que esses são os reconhecidos porque fazem parte, eles têm a constituição do reino de Deus dentro deles. Eu queria dizer que eu tenho uma série de vídeos, são 15 vídeos sobre as orações apostólicas, gratuitamente, mandando simplesmente uma mensagem. Eu vou enviar o link, é um link que só para a pessoa que tem o link vai poder assistir as 15 aulas sobre as orações apostólicas. Muito boa. E é gratuito. É gratuito para todos aqueles que desejam aprender um pouquinho mais. Eu tenho disponibilizado para as pessoas. Isso aí, gente. Deus abençoe e que Deus possa nos tornar dia após dia aqueles que reconhecem que somos necessitados dele. E possamos ser felizes e bem-aventurados todos os dias, porque deles é o reino do céu. Porque de nós será o reino do céu. Amém, gente? Deus abençoe. Amém. E até a próxima, até a terça-feira que vem, ok? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.